E para você criar um Kanban no Notion, você tem duas formas. Então eu vou falar a primeira, que é a mais básica, que é quando você cria uma página, vou deletar tudo. Você não pode ter nada na sua página, nenhum texto nela. Até se você clicar assim não vai estar dando, você precisa deletar aqui e ficar no título. Daí vai aparecer um monte de informações aqui. Então aqui vai aparecer para criar uma página em branco, alguns templates, algumas coisas para importar. E aqui vai ter algumas coisas de database. E essa database é como se fosse os nossos templates que a gente vai usar. E o nosso Kanban é esse board aqui. Se a gente clicar em board, a gente vai conseguir criar um Kanban virtual aqui no nosso Notion, para a gente poder organizar o seu estudo. Então é aquele mesmo exemplo que eu tinha dado das empresas de ideia, desenvolvimento e lançamento, mas a gente consegue fazer ele aqui no nosso Notion. Inclusive trocar os títulos, então a gente consegue colocar aqui ideia ou algum processo de bug bounty, alguma coisa assim. E nele eu recomendo muito você usar para estudar os conceitos, você estudar as falhas. Vamos supor que você quer aprender essas duas falhas aqui. Falhas que existem na autenticação e falhas de banco de dados. Então você vai conseguir organizar todas as coisas que você precisa estudar, que você vai querer estudar. Inclusive nas próximas trilhas vai ter vários conceitos pequenos que você pode estudar. Por exemplo, HTTP, que é um conceito de desenvolvimento dos sites. HTML, que é uma linguagem de criação de sites. Então tem vários conceitos que você vai poder listar e você vai conseguir colocar esse processo para você aprender. Então vamos supor que a gente vai colocar aqui para aprender, aqui a gente consegue renomear para estudando, e aqui a gente pode colocar já, que a gente já aprendeu, já estudou. Então a gente consegue ir listando essas coisas para você estudar durante esse Kanban aqui. A gente consegue inclusive colocar algumas propriedades aqui. Se a gente abrir essa nota, a gente consegue adicionar uma propriedade. Vamos supor, a gente vai colocar aqui importância. Aqui a gente consegue criar uma propriedade dela, e eu já vou mostrar aqui que é essa propriedade. Quando a gente clicar na propriedade, a gente consegue trocar aqui para colocar esse negócio de select. E aqui nela a gente pode colocar assim, ó, importância alta, importância baixa, importância média, por exemplo. A gente pode fazer isso, inclusive a gente pode até trocar as cores delas. Então vamos colocar aqui baixa verde, a média assim. E daí a gente consegue meio que vir aqui nas propriedades, inclusive. A gente vai aqui no Kanban, nas propriedades e ativa a importância. E a gente consegue ver aqui a importância dela. Então vamos supor que não é tão importante estudar HTTP. A gente consegue, inclusive é bem importante estudar HTTP. Vou colocar aqui no mais alta importância. E a gente coloca que não é tão importante estudar as falhas de autenticação. A gente coloca em média aqui. Então a gente consegue listar isso nesse processo, a importância dela, algumas propriedades, e tem várias outras coisas que você pode fazer aqui com o Notion. Mas além de organizar os nossos estudos utilizando o Kanban, o seu processo de aprendizado, sabe uma outra coisa que também tem um processo, além de lançamento de produto, como esse exemplo que eu dei aqui, e o processo de aprendizado? O processo de bug bounty em si, o seu processo de caça às falhas, você consegue estruturar ele num Kanban. Então lembra que a gente tinha esse processo aqui que eu acabei de falar? De bug bounty, que a gente tem o reconhecimento, listar funcionalidades, listar disponíveis falhas das funcionalidades e testar tudo que você anotou. A gente consegue aplicar esse processo de Kanban aqui, ó, reconhecimento, listar. Eu vou colocar aqui funcionalidades do site. Eu vou colocar aqui hackear as funcionalidades. Vou até colocar aqui, em vez de reconhecimento, coletar informações. Então a gente consegue estruturar o processo que você vai hackear um site pelo Kanban. Você consegue vir aqui e colocar, por exemplo, uma informação, painel de login, uma informação de um painel de login que existe. A gente consegue colocar aqui, a gente consegue listar funcionalidades de um site, postar funcionalidade de postar fotos. Vamos supor que a gente está no Instagram e quer testar a funcionalidade de postar fotos. A gente consegue hackear essas funcionalidades. Então, testar a falha de injeção de código, por exemplo. Vou chutar uma falha aleatória aqui. Injeção de código. Também pode ser uma falha de upload de arquivos. Tem várias outras falhas que você pode testar nisso. No upload das fotos. Então, você entendeu que a gente consegue fazer todo esse processo que eu tinha dito, todo esse processo que eu tinha dito antes, utilizando o Notion, utilizando o note-taking, e a gente consegue tirar notas aqui dentro. Então vamos supor que a gente achou um painel de login. Até uma dica aqui, a gente consegue dar um /code, e aqui no /code a gente consegue colocar código. Então se a gente vir aqui, a gente consegue colocar só um texto normal. Vamos supor assim, ó, credenciais de login.
e a gente achou credenciais de login, de e-mail e senha lá dentro do site. A gente consegue colocar aqui alonso@debughunter.io, a senha teste123. Então vamos supor que a gente achou essas credenciais de login dentro de um site. A gente consegue listar isso no nosso Notion. Então esse processo de Kanban pode ser usado para o seu processo de bug bounty. E além do Kanban, uma outra forma de estruturar dados também é a nossa lista. E a nossa lista é um pouquinho mais comum do que o Kanban. É uma lista comum de documentos, lista de informações, que a gente pode fazer aqui no Notion. E como que a gente pode fazer essa lista aí? Se a gente criar um novo documento, vou criar um novo documento de, vamos supor, empresas para hackear. Empresas para hackear. Depois que eu criar esse documento, eu consigo vir aqui e criar uma lista. E criando uma lista, a gente pode colocar vários documentos aqui, inclusive. Vários documentos aqui. Vamos supor que são várias empresas que você quer hackear. A gente consegue listá-las aqui. Instagram, vou hackear, deixa eu ver lá. Deixa eu ver mais uma. Vamos supor, Twitter, X empresa. A gente consegue listar essas empresas que a gente quer hackear e colocar as informações dentro dela. Inclusive, a gente consegue colocar até um Kanban dentro desse documento aqui. Então, a gente consegue vir aqui, dentro desse documento, você vai ver que você não consegue criar um Kanban aqui dentro. Então, você não pode fazer isso. Mas existe uma segunda forma de criar um Kanban, a não ser criando um documento do zero, que é apertando barra. E apertando barra, e aqui no nosso board database, a gente consegue criar o famoso inline, que inline é quando é dentro do documento. Então, se a gente criar um board database, olha o que acontece. A gente criou um Kanban do nosso processo de bug bounty dentro do Instagram. Vamos supor que a gente quer hackear o Instagram, a gente consegue criar um processo de bug bounty dentro do documento dele, da empresa que você quer hackear. Então vamos supor que agora a gente quer hackear o Twitter. A gente consegue criar um board aqui, e daí listar esse processo de bug bounty dentro do nosso documento, do nosso documento do Twitter. A gente consegue fazer aquele processo que eu falei. Então, também dá para criar um Kanban dentro dos documentos, dá para criar essas estruturas dentro de outros documentos. E até dá pra gente criar um template desse processo. Se a gente vir aqui, vou ir nessa última empresa aqui, a gente consegue criar um template. Vamos supor aqui, ó, processo de bug bounty. A gente cria um template, vai num documento, cria um template. Se a gente voltar aqui, a gente tem, olha, um documento aqui do template. Eu vou editar ele aqui de novo. E se a gente colocar o nosso board aqui dentro, vou criar um board aqui, nosso board inline, a gente consegue criar aqui o processo. Coleta, vou criar aqui o nosso listar funcionalidades. E eu vou criar aqui também hackear empresa. Vou criar esse template aí de informações. Vou esconder esse negócio aqui também, esse no status. Esconder ele. Aqui, ó, a gente tem o nosso processo. Se a gente voltar aqui, a gente vai ter um template do processo de bug bounty. E se a gente clicar aqui, olha o que acontece. A gente tem um quadro pronto pra gente fazer esse processo. Aqui, ó, coleta de informações, listar funcionalidades, hackear empresas. Então, se a gente criar uma nova empresa aqui, Debug Hunter, vou fazer bug bounty no Debug Hunter. Eu consigo vir aqui e criar um documento do nosso processo de bug bounty. Então, a gente consegue ver aqui, a gente criando aqui, vai aparecer o nosso board do nosso processo. Então, a gente consegue usar as listas também dentro do Kanban. A gente consegue usar listas para listar empresas para você hackear. Bora lá, eu listei essas 3 formas de você organizar estudos aqui no Notion, mas eu queria te dar uma outra opção também de você poder organizar os estudos. Essa já não tem no Notion, mas é uma coisa que é muito usado na comunidade de hacking, para estudo de bug bounty, estudo de falhas, que é os mapas mentais. E o que é os mapas mentais? Provavelmente você já sabe, porque eu tô em um mapa mental, mas esses mapas mentais, eu quis listar eles, porque eles são muito usados pela comunidade. Se eu vim até aqui no Google e pesquisar Bug Bounty Mind Map,
vir aqui, ó, Bug Bounty Mind Map, a gente vai ver vários e vários mapas mentais de Bug Bounty. Então, olha isso aqui, isso é uma puta de uma ferramenta que você pode usar para aprender Bug Bounty, para você poder ver estudos de outras pessoas. Então, isso são pessoas que criaram estudo de Bug Bounty delas e disponibilizaram um mapa mental. Então, isso é uma coisa que eu até demorei pra aprender, pra descobrir que isso existia, assim, só quando eu já tava na comunidade. Depois de um tempo, eu descobri que existiam vários mapas mentais, que a comunidade usava muito mapa mental pra criar o estudo delas. E eu já tô falando aí de cara pra vocês que você pode pegar o estudo de outras pessoas e tentar replicar da forma que você quiser pra você poder estudar com o mapa mental de outras pessoas ou se basear no deles também. Então, se você pesquisar Bug Bounty Mind Map, a gente já consegue. Tem até um site aqui que se a gente abrir, a gente já consegue ver alguns mapas mentais de Bug Bounty. Olha isso. Um mapa mental de Bug Bounty. Esse site ele juntou vários mapas mentais que existem. E tem um monte de coisa, um monte de falha que você pode aprender. Aqui, ó, olha o nível desse mapa mental aqui. Esse mapa mental é quase de enumeração de subdomínio, de IP, Cloudflare, um monte de coisa muito técnica que os caras listaram que você precisa aprender pra você saber. Então, é bem legal isso também. Aqui, ó, um mapa mental de uma metodologia de Bug Bounty que você pode aprender. Então, também tem aqui. Então, o Bug Bounty ele é muito usado no estudo de Bug Bounty para você poder aprender. Então, eu recomendo você pesquisar alguns mapas mentais de Bug Bounty e dar uma olhada também, para você poder dar uma olhada nisso. Para você poder ver alguma forma de você estudar utilizando eles também. E agora que eu te disse todas as formas de organizar notas, organizar os estudos utilizando o Notion e os mapas mentais, agora é só a gente fazer o toque final, que é a gente juntar tudo isso. Como eu fiz aqui mesmo, que eu consegui juntar um Kanban dentro de uma lista de empresas para poder hackear, é tentar organizar o seu estudo dessa forma, juntando as coisas, pegando mapas mentais, tentar juntar tudo para você poder aprender. Então é muito você utilizar disso como ferramentas. Não se prender muito a cada tipo de coisa, mas sim usar como uma ferramenta para poder estudar, para poder evoluir. E agora eu também queria te dar uma nova opção. Na verdade, seria mais um bônus aí que você pode usar para anotar, que é o famoso Markdown, que você deve ter ouvido falar dele quando eu estava falando do processo de reporte, de enviar um reporte para uma empresa. E você, além de usar o Markdown para escrever reportes, você também pode usar ele para tirar notas. Inclusive, o Notion, ele é muito baseado no Markdown. Se a gente usar algumas tags de Markdown, por exemplo, a hashtag aqui, a gente cria um título. A gente consegue meio que digitar Markdown aqui dentro do Notion. Então, o Notion ele é baseado nisso também. Então, o Markdown seria uma forma mais, eu diria, mais crua, assim, de poder anotar, de criar um documento de texto. Então, o famoso algum arquivo.md, que é o arquivo de Markdown, que a gente pode usar ele. Então, você pode usar isso também, o Markdown, para poder organizar as suas notas. Tem até um artigo que um cara fala sobre como usar o Markdown para organizar notas. Eu vou deixar ele aí na descrição. E é um artigo bem legal, que ele fala algumas dicas para poder organizar os seus estudos de Markdown. E é bem cru assim mesmo, é o Markdown, você colocar as hashtags para poder gerar os títulos, para poder fazer essas coisas. Então a gente consegue usar eles, tem algumas dicas aqui de como usar Markdown para poder fazer isso. Mas o Markdown ele é muito usado nessas plataformas de bug bounty mesmo. Até no próprio GitHub, que é meio que uma rede social de desenvolvedores, caso você não saiba. Então, se eu vim aqui no GitHub, ele usa muito Markdown. Então, por exemplo, essa aba inicial aqui do meu perfil, se eu vim aqui em editar, ela é puro Markdown que eu coloquei aqui e que eu criei. Então, várias redes sociais, mais de desenvolvedores, de bug bounty, usa Markdown também. É uma dica que eu queria passar para vocês também poderem organizar estudos. Inclusive, o Notion, ele consegue exportar as coisas em Markdown. Se a gente vir aqui no seu documento, vir aqui em export e colocar Markdown, a gente consegue exportar os dados em Markdown para colocar no GitHub, talvez, para colocar no seu relatório, por exemplo, a gente consegue usar. Então também é uma dica aí para você poder usar Markdown para anotar as coisas.